Abre lá. Eu fui formado dentro de Deus. Zacarias 12:1. Abre lá. 12:1. E o peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor está falando. Fala o Senhor na sua faceta. E o que estendeu o céu é o Senhor Criador, né? Deus fala na faceta como está escrito aqui. Ele vai falar, eu sou o Senhor. O que estendeu o céu e o que funda a terra e o que forma o espírito do homem dentro dele. Ele forma o espírito, ele vai gerar, né? Ele vai gerar o espírito do homem dentro dele. Então, fala o Senhor. Né? Fala o Senhor. Eu gosto desse termo. Fala o Senhor. Então, o Senhor está falando. Então, o Senhor vai falar. O Senhor Criador vai falar. Mas Deus sempre se apresenta na faceta em que vai falar. Guarda isso, guarda. Isso é revelação, isso daí. Isso aí é igreja, liderança, eles não entendem isso. Isso aqui eu estou falando de revelação no Espírito, tá bom? Então, Deus, o Senhor vai falar. Deus, o Criador, fala. Deus sempre se apresenta na faceta em que vai falar. Deus nunca se apresenta de uma maneira e fala de outra. Não. Ele nunca vai se apresentar de uma maneira, ele vai falar de outra, né? Que cria o espírito do homem dentro dele. Aqui em Zacarias, que cria o espírito do homem dentro dele. Então, o espírito do homem é formado dentro de Deus, né? Aqui fala como o espírito é formado do homem. Abre lá comigo. Show. Então, vamos lá. Abre agora lá em Gênesis. Ah, Daniel, eu não sei onde está Gênesis, não. Gênesis está entre Gênesis e Apocalipse, ou seja, é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 2. 2:7. Fala assim, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, corpo, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e soprou em sua narina o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, corpo, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, o espírito do homem, e o homem foi feito alma vivente. Formou. Esse formou nos dá a ideia de que Deus manipulou com as próprias mãos, tá? Dá essa ideia de que ele manipulou com as suas próprias mãos. Ele pegou a terra úmida e começou a formar o boneco, né? Sabemos que a terra era chovido ainda, né? Era chovido ainda. Então, a terra era úmida e era barro. Então, quando formou o homem, a terra era úmida, por isso que era barro. Então, aí se forma o homem, né? Só olhamos, tá? Só olhamos lá em Gênesis 2:6, só olhamos isso daí só lá em Gênesis 2:6. Aqui, ó, 2:6. Por isso que a terra era úmida, porque não havia, eu tinha falado aqui que chovia, não havia chovido ainda, tá? Não havia chovido ainda, ó. 2:6, ó, um vapor, porém, subia da terra, um vapor, porque nesse momento a terra não havia recebido chuva, subiu um vapor, porém subia da terra esse vapor e regava toda a face da terra. Então a terra, ela era úmida, não havia chovido ainda. Eu falei que havia chovido, não havia chovido ainda. Então aqui em Gênesis 2:6 não havia chovido ainda e por isso havia um vapor que subia da terra e a terra, ela era úmida. Então formou Deus o homem, o corpo, né,
com o barro, a terra umedecida, porque não havia chovido ainda. Então, subiu um vapor da terra e deixou essa terra úmida, né? E por esse motivo, Deus, ele formou do barro. Então, Deus, formando o homem, deu forma a ele, a um ser inanimado, sem vida, apenas um boneco. E essa palavra aqui, ó, é pó da terra. Pó da terra, em hebraico, significa o quê? Basar. Pó da terra, basar. Esse soprou, em hebraico, soprou é o ruá de Deus. Esse barulho é o ruá de Deus. Quando você puxa o ar assim, ó, e solta pela boca, é o ar que está dentro, né? É o ar que está dentro, saindo de você e entrando na matéria. Esse é o ruá de Deus. Ele é o ruá de Deus, é a matéria. Então, foi assim o que ocorreu com Deus. Foi exatamente isso. O que estava dentro dele foi soprado para fora de Deus, para dentro da matéria. Mas o que o ruá de Deus, tá? O que o ruá de Deus soprou, né? O que o Espírito de Deus soprou na matéria? O que esse Espírito de vida soprou, né? O que o Espírito de Deus soprou na matéria? O que foi? O fôlego de vida. O que saiu desse ruá de Deus, desse sopro de Deus, que o Espírito de Deus soprou nessa matéria? Assim, o que foi? O que foi? Foi o fôlego de vida. A Neshama, anota aí. A Neshama, que é o espírito humano. Neshama, espírito humano. Anota aí, Neshama, espírito humano. Alma vivente. Versículo aqui, ó. E foi feito alma vivente. Alma vivente no hebraico, nefesh. Nefesh, alma vivente. Então, o homem tem 3 matérias-primas. Anota aí. O homem tem 3 matérias-primas. Agora você vai entender. O homem tem 3 matérias-primas. Anota aí. A celestial e a eterna. Não, mas são 3. Você falou 2. Calma. Aqui que vai começar a aprofundar. Você vai começar a ficar maduro. O homem tem 3 matérias-primas. A celestial, tá? E a eterna, que é o espírito e a alma. Pô, mas onde tá a terceira? O espírito e a alma. Então, assim, parece ser 2 matérias-primas, não é? Mas não é. É uma só. Por quê? Porque o espírito e a alma, lembra que eu falei? O espírito e a alma não desacoplam, não se separa. O espírito e a alma não se separa. Quando o corpo volta para a terra, e o espírito sai do corpo e vai de volta para Deus que deu, a alma vai junto. A alma vai junto. Ela não separa. Se está saindo o espírito do homem de volta para onde havia saído, só que agora não vai para dentro, vai estar à disposição sobre o governo de Deus, a alma vai junto. Ah, Danilo, mas não é bíblico. Abra comigo. Agora eu vou mostrar para você. Abra comigo em Jó. Abra aí, Jó. Abre aí, Jó 7. Jó 7. Jó 7. Nas páginas aqui que... Vou abrir aqui. Tá. Jó, capítulo 7. Então. Aí. As páginas aqui que tá bem grudada. Jó 7. Jó, capítulo 7, versículo 11, diz assim, ó. Sobre
que o espírito e a alma não se desacoplam, tá bom? Jó 7:11. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Ó, o versículo está falando de espírito e alma. Espírito e alma, ok? Guarda isso, espírito e alma no mesmo versículo, é isso que eu estou querendo dizer. Espírito e alma, tá tudo junto, no mesmo versículo. Jó 12, abre aí Jó 12. Nota aí, espírito e alma não se desacoplam, não se separa. Jó 12:10. Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Olha, ó, alma e espírito não desacopla. 1 Tessalonicenses, vai lá na frente. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui, 5:23, fala assim, ó, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ok? Mateus 12, abre lá, Mateus 12, meu tá bem grifado com caneta em gel, com marca-texto em gel. Mateus 12, abriu aí, 12:18. 12:18. Aqui, ó. Eis que o meu servo, tá certo aqui? 12, tá. Eis que o meu servo, que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compraz, ou que tem muito prazer. Porei sobre ele o meu... Ai, você não pega, você não tá entendendo, aí tá falando. Olha aí, porei o meu espírito. Eu vou pôr o meu espírito aonde? Na alma. Não se separa. Eu tô provando na Bíblia, meu filho, minha filha, tô provando na Bíblia. Eis que o meu servo, que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. O espírito e a alma não se desacoplam. Mateus 12:18. Isaías 26:9. Isaías 26:9. Abre aí. Isaías 26:9. Lembra que eu falei, puxa uma setinha e vai fazendo todo o segmento, o mesmo raciocínio. Escreve assim, ó, desde lá de Jó 7:11. Espírito e alma não se separam, não se desacoplam. Né? Uma referência, você vai puxando. Né? Você vai fazendo todo um caminho, né? Para você ter uma referência. Isaías 26:9. 9, aqui ó. Com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Mas vamos aqui, ó. Com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, tá? Dentro de mim. Então, espírito e alma não se desacopla. Isaías 26:9. Isaías 42. Isaías 42. Ah, Danilo, quanto versículo é essa? Que a Bíblia. Eu falei que tinha Bíblia e tem gente que não acreditou. Não acreditou. Isaías 42:1. Eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz, em quem tenho prazer, a minha alma, pus o meu espírito sobre ele trará justiça aos gentios. Está falando de Cristo,
Deus está falando de Cristo, ou seja, até Deus tem alma. Na verdade, Deus tem 3 almas, né? Então, eis aqui o meu servo, a quem sustém o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Deus está falando, e o meu espírito porei sobre ele, porque os dois são um, tá? Então espírito e alma não se desacoplam. Hebreus 4:12, Hebreus 4:12, Bíblia na tua cabeça, rapaz. Hebreus 4:12, duvidou? Agora não duvida mais. Aqui, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma e do espírito. Aí, pronto. Que faz separação. A palavra de Deus faz separação do que é alma e do que é espírito. Faz separação. Por quê? Porque estão juntas, estão unidas, filho de Deus. Não se separa somente a palavra de Deus. Está querendo dizer o quê? Que ela vai separar para discernir o que é alma e o que é espírito, né? A mesma coisa do que juntas e medulas. Está dando um exemplo. Então, a alma e o espírito não se desacoplam. Então, a segunda matéria-prima, escuta aqui, a segunda matéria-prima é a terrena, que é o corpo. Por isso que são 2 em 1, né? Eu falei que o homem tem 3 matérias-primas, né? Só que essas 2 são uma. O espírito e a alma não se separam, são 2 em uma, igual Deus e Cristo, né? Deus, a minha alma tem prazer e vou pôr o meu espírito sobre ele, né? Que ele vai vir, porque Cristo iria se encarnar. Então, Deus e Cristo, eles são um. Eu e o Pai somos um. Então, o homem, ele tem 3 matérias. 2 em uma, o espírito e a alma. Eu provei o versículo que não se separa, não se desacopla. E a terceira matéria, que é separada, porque o corpo vai voltar para a terra e o espírito volta para Deus que deu e a alma vai junto, porque não se separa. Então, a terceira matéria separada do espírito e da alma, porque o corpo vai voltar para a terra, que foi onde foi formado. Então, é o corpo. Então, a junção do espírito com o corpo, tá? A junção do espírito com o corpo traz à luz ao terceiro elemento, que é a matéria-prima do espiritual, tá? Do espírito, a alma. Quando o espírito ele vai entrar no corpo, tá? No corpo, vai fazer o homem ser uma alma vivente, vai surgir uma outra matéria-prima do corpo espiritual, tá? Dessa matéria-prima espiritual, ok? Dessa matéria-prima espiritual. O espírito, ele vai entrar neste corpo e o homem vai ser uma alma vivente, porque o espírito é uma primeira matéria-prima espiritual e vai surgir essa terceira matéria-prima na junção do espírito com o corpo, que é a alma. Então, tanto a alma, escuta aqui, tanto a alma e o espírito humano são imortais. Tanto a alma e o espírito humano são imortais, ou seja, independente se é ímpio ou não, é o espírito humano, pois o ímpio, tá? Isso aqui é para quem não é religioso, pois o espírito também tem o ímpio, ele também tem um espírito, né? E a alma dele também é imortal. Exemplo, Caim, ele tinha espírito e a alma imortal também, mesmo sendo do diabo. Mas Caim errou, sim. Até Caim, ele tinha espírito e a alma dele, junto com o espírito, era imortal, mesmo ele sendo do diabo. Não, mas vai lá em 1 João. Vai lá em 1 João. Vai lá em 1 João, capítulo 3:12. 1 João 3:12. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justa. Então, Caim era do
maligno, mas mesmo assim, o espírito dele e a alma era imortal. Então, essa é a configuração do homem, tá? Ele tem espírito, alma e corpo. Então, o homem é um ser tripartido. Nunca se esqueça, o homem é um ser tripartido. Estou só olhando aqui porque às vezes o microfone acaba piscando a luzinha, por mais que eu deixe ele carregado. Então, o homem é um ser tripartido. É a tricotomia, anota aí, é a tricotomia do homem, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Né? Esse E de 1 Tessalonicenses, deixa eu ler lá com você. Abre lá, 1 Tessalonicenses 5, 23. Aqui, ó. E o mesmo Deus, ó, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo. Esse E aqui, ó, de espírito e alma e corpo, tá? Esse E é um agente que adiciona, tá? É um agente que adiciona, tá mostrando que é espírito, e alma, e corpo. Então é 3. Isso aqui é para você gravar, para não esquecer. É um agente que adiciona. Então, se não estiver escrito, tá? E se não estiver escrito, procura uma outra versão. Porque dará a entender que sem esse E aí, na frase, dá a entender que o espírito, alma e o corpo não seja uma tricotomia, né? Não é. É uma dicotomia, tá? É junta. E o mesmo Deus de paz vos santifica em todo o vosso espírito, alma e corpo. É tudo junto. Vai dar uma dicotomia, como se o espírito e a alma tivesse tudo junto, fosse um só, e o corpo separado. Mas na verdade, a vírgula e esse E vai mostrar que são 3. Então, cuidado com as versões bíblicas, tá? Então, é como se o espírito e a alma sejam sinônimos, né? Vamos falar assim. Sejam sinônimos, né? Uma coisa só. Ou como se a alma fosse uma faculdade do espírito, mas não é, tá? Não é. É tridimensional. O espírito humano também é tridimensional. Não sei se você sabe. O espírito humano, ele é tridimensional. Ele é tripartido. O que nós aprendemos? O espírito humano é consciência, comunhão e intuição. E a alma? Também a alma, ela é tripartida. Sim? Mente, emoção ou emoções, né? Mente, emoção e sentimento ou vontade. Em algumas partes também é razão, que é a mesma coisa. Então, isso daí pode se chamar de metanoia, a alma. A alma, que é a transformação da mente, pode se falar de metanoia, ou mudança de comportamento, mudança de mentalidade. Isso daí é gradativo. E o corpo, Danilo, também é tridimensional? Sim, o corpo também é tridimensional. O que é? Locomoção, sensação e instinto. Então, vocês estão vendo que a salvação não é tão simples assim de falar que a salvação se perde, que a salvação não se perde. Quando eu falo que a salvação não se perde, você fala, mas por quê? Tem como eu falar o porquê aleatório assim? Tem um estudo e você vai ver quando você sair deste curso como que você vai ficar, como você vai se comportar, como que você vai crescer, vai amadurecer na tua igreja. Você vai ouvir as pregações e vai falar assim, meu Deus do céu, onde que eu estava e onde que eu estou? Você vai ver. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Por que Deus criou o homem sendo tripartido? Não sei se você já parou para você pensar. Por que Deus criou o homem tripartido? Por quê?
Porque Deus a esse ser dois corpos. Dois corpos. Deus criou o homem para estar na terra, que é o mundo físico, né, o mundo natural, e Deus criou o homem, né, o homem mortal, o corpo físico, que é o que nos faz mortais. Então, porém, Deus também criou o homem para se relacionar com ele, né, que é o Espírito. Então, abre lá comigo em João. Abre lá comigo em João. Vamos ver isso aí. Deus criou o homem para se relacionar com ele no Espírito. João 4:24. João 4:24. Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em Espírito. Se Deus é Espírito, nós temos que nos relacionar com Ele em Espírito, porque Deus é um Deus espiritual e Deus é Pai dos Espíritos. Então Deus ele criou o homem para se relacionar com Ele, só que em Espírito. E daí Ele fez o homem alma vivente, está lá em Gênesis 2:7. Ele fez o homem alma vivente. A esta alma vivente, Deus deu dois corpos. Um corpo espiritual para interagir com o mundo espiritual. Vou falar de novo. A esta alma que foi feita alma vivente, Deus deu dois corpos a esta alma. Um corpo espiritual para se interagir com o mundo espiritual e um corpo mortal ou um corpo natural para interagir com o mundo natural, essa alma vivente, né? Então, esse Espírito de Deus, vou falar de novo, esse homem foi feito alma vivente, ok? E esta alma vivente, a esta alma Deus deu dois corpos, entenda? A esta alma ele deu dois corpos para interagir com o corpo espiritual e com o corpo natural. Então, com o corpo espiritual, que essa alma vai interagir, esta alma ela vai interagir com o corpo espiritual. Anota aí, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Vamos ver isso daí. A esta alma, vou falar de novo. A esta alma Deus deu dois corpos. Um corpo natural, um corpo espiritual, para se interagir com o mundo espiritual. Abra comigo, 1 Coríntios. Vou repetir várias vezes até você gravar. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. Abriu aí? 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode atendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então tem um homem natural e um homem espiritual, por causa do seu corpo. Então essa alma ela vai interagir com o homem tanto natural, como também com o homem espiritual. Neste 1 Coríntios 2,14, estamos falando do homem, da alma se relacionando com o homem espiritual, ok? 1 Coríntios 14, 37. 1 Coríntios 14, 37. 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos de Deus, ou seja, são espiritual. 1 Coríntios 15, próximo capítulo, né? Capítulo 15, versículo 46 a 49. 46 a 49. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Mas o primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então tem um homem natural, terreno, e um homem espiritual, que é Cristo, que é do céu, ou seja, o primeiro Adão e o último Adão. Entendeu? Então, isto
Está falando de uma alma que vai se relacionar com um corpo espiritual, mas também tem um corpo natural, onde essa alma vai se relacionar com este corpo natural, vai interagir. Abra aí